estivemos ali na Cristolândia, que foi um momento assim extraordinário para nós que ali conhecemos a verdade no dia a dia, sobretudo do efeito que causa a palavra de Deus, o amor de Deus na vida daquelas pessoas. Antes de prosseguir, eu quero chamar aqui à frente os irmãos, irmã Luísa, irmão Danzinho e o irmão Gabriel, que estiveram ali comigo. E também nós tivemos o irmão Roberto, da Igreja Batista Esperança em Poções, que nos subiu também, ele esteve ali conosco naquela viagem. Os irmãos vão estar contando um pouco da experiência do que eles vivenciaram nos 2 dias que nós estivemos ali na Cristolândia. A Cristolândia, ela tem a missão que acontece na Igreja Batista 2 de Julho, ali em Salvador. O fundo da igreja fica, a porta do fundo da igreja já é a porta da Cracolândia, então ela ficou muito bem localizada, e ali diante da Cracolândia, que fica ao fundo da igreja, surgiu a missão Cristolândia, vindo da ideia lá de Salvador, de São Paulo, uma ideia que Deus colocou no coração do pastor Brandão, que é o nosso chefe de missões nacionais. E daquela missão ali acontecem os primeiros passos da Cristolândia, que a triagem para dar um encaminhamento, que tudo que acontece na Cristolândia, embora eu achava, na verdade, que era um tipo de um tratamento envolvendo atendimento clínico, médico, remédio, tudo, mas não. É um tipo, mas não é. É uma instituição que tem como único propósito apresentar Cristo. As pessoas, os drogados, os criminalizados, os viciados, de um modo geral, eles ao serem evangelizados, eles são convidados, se realmente eles querem sair dessa vida. Então, parte dessa boa vontade deles, e aí a missão dá toda a condição, todo o suporte para eles suportar esse período que eles vão passar. Tem a unidade masculina, tem a unidade feminina. Nós não fomos na unidade feminina, fica um pouco distante, tudo fica distante, da missão para a unidade masculina uns 40 quilômetros mais ou menos, e da unidade masculina para a unidade feminina mais uns 40 quilômetros por aí. Então tudo é distante. Mas nós conhecemos a missão e conhecemos a unidade masculina. E ali na unidade masculina nós tivemos o privilégio de conhecer algumas pessoas, não só na unidade masculina, como também na própria missão. Então são assim, história de vida que a gente que estamos acostumados no dia a dia, aqui na igreja, de vir sentar no banco, de ouvir, de falar, de reclamar de pastor, reclamar de irmão que está cantando errado, reclamar da igreja que não está bem. Você muda totalmente o seu conceito do que é ser crente. Muda totalmente. Ser crente não é você ter um ritual de culto que mais está parecido com os legalistas farisaicos. Ser crente há muito além disso. Muito além disso. E ali, conversando com algumas pessoas, você não tem como você não ficar impactado com aquelas pessoas, com a força de vontade. Porque não é fácil uma pessoa passar pelo processo essa palavra aí.
a força é muito grande, a luta é muito grande. O desejo da dependência é muito grande. Então tem que ter muita força de vontade mesmo. Nós conhecemos, dentre os muitos ali, mas conhecemos um que é o chamado Agnaldo, que chama ele de Guina. É um forte, ele que toma conta do alojamento, do acolhimento masculino. Quem lembra aqui da Sandra Regina? Quem que se lembra de Sandra Regina? Ele conheceu ela. É muito semelhante o que aconteceu com Sandra Regina, aconteceu com ele. Uma pessoa totalmente disciplinada pela própria mãe, porque ela falava para ele, eu não pedi a Deus um filho preto. Então ele cresceu com aquilo, uma revolta, mexeu com drogas, crimes e tudo mais, totalmente revoltado ali na Cracolândia, em São Paulo. O missionário vai lá, dá um abraço nele e fala que Jesus o ama e que ele o amava. Ele ali replicou: quem ama lá nada? É que Jesus ama uma situação dessa aqui, tá? Só que ele replicou, foi um pouco até ignorante como missionário, o cara ouviu. Só que aquela frase ficou na mente do coração dele. O missionário foi embora. E aquilo ali é a voz. Como é que é isso? Não entendo. E isso foi mexendo no coração dele. A ponto de uns dias depois, ele já estava na ânsia de ver de novo o missionário. E naquela angústia de ver o missionário, para poder correr e falar com o missionário, quando pensa que não, lá vem o missionário, o mesmo que o abraçou, o mesmo que falou que Jesus o amava. Aí ele vai ao encontro desse missionário, o abraça, e o missionário nem entendeu, né? Ele foi ao encontro correndo do missionário, abraçou, beijou, e falou assim: obrigado por essa mensagem, que ninguém nunca falou isso, ninguém nunca me disse isso. E aí o missionário ofereceu: você quer ajuda? Você quer isso? Quero. E hoje é um grande servo de Deus. É líder da unidade masculina ali. O que ele vem fazendo ali é algo assim extraordinário. Não vou entrar muito em detalhe para não tomar o tempo dos irmãos. Cadê Gabriel? Não faz sentido. Não é porque ela falar não, né? Mas vamos estar ouvindo aqui um pouco irmã Luísa e irmão Danzinho, experiência que eles passaram ali. Nós agora temos um conselho missionário. O conselho missionário é composto por 7 membros, né? Lembra aí? Irmã Beni, irmã Luísa, irmão Danzinho, irmão Joaquim, a irmã Cenice, o irmão Abimael e o irmão Giovanni, né? São 7. Agora já tivemos a reunião, já escolhemos o presidente e o vice-presidente do conselho. Então, o conselho missionário, missões, evangelismo, né, da igreja, vai estar sendo funcionado através da vida desses irmãos. Nós temos já o presidente, irmã Beni, e a vice-presidente do conselho, a irmã Luísa. A proposta nossa, como já Luísa e Danzinho já foram, os demais também ter a oportunidade de ir logo ali na Cristolândia e conhecer também aquele projeto. Vamos ouvir um pouco do testemunho dos irmãos. Graça e paz, igreja. Foi um dia desafiador, né? Começamos aqui a planejar a ir para esse projeto desde o dia que o pastor Aurélio esteve aqui na nossa igreja, que começou a fomentar em nossos corações. E eu digo para vocês que eu ouvia falar de missões. A gente só escutava, né? A gente escutava os relatos da irmã Beni, sempre trazendo aqui com todo vigor, com toda força, falando que eram missões, desafiando a igreja para o campo missionário, mas vocês irem para o campo missionário e sentir na pele o que aquelas pessoas estão passando é a diferença. É você entender que o seu trabalho aqui na igreja não é em vão. É você entender que quando a campanha de missões está sendo feita aqui, é você abrir seu coração e
se dispor a colocar a sua vida à disposição do Senhor. É entender que Cristo vive também no coração daquelas pessoas que ainda nem o conhecem. Nós passamos ali pela ladeira da Preguiça e nós vemos a Cracolândia de perto. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei com medo de descer 5 andares abaixo até essa ladeira, porque a gente presenciou muitos jovens sendo atormentados com o vício do álcool, da droga. E quando nós chegamos lá em Abrantes, nós vivemos uma realidade, um choque de realidade, meus irmãos, que é inacreditável. De 100% das pessoas que são recolhidas, admire vocês, 70% já conheceram o Senhor, são crentes. 70%. Apenas 30% são pessoas que são tiradas da rua e levadas para esse projeto. E ali nós conhecemos os Natanaels, os Marcos, os Henriques, os Rodrigos, tantos outros que foram impactados com um projeto tão maravilhoso. Eles não trabalham com medicação, como o pastor falou, mas eles trabalham com Cristo na vida daquelas pessoas. Amém. Cristo é a todo momento falado para eles. Eu falei com os meninos que eu nunca tinha presenciado passar uma manhã para ter 2 cultos. Foi nossa, desde uma manhã nós participamos de 2 cultos. Mas foram cultos que nós vivenciamos algo tão sobrenatural, de jovens assim, acima de 18 anos estavam lá. Tinha jovens, tinha adultos que infelizmente deram a sua vida ao alcoolismo, às drogas, mas lá eles estão sendo tratados, estão sendo curados, mas a pílula, o remédio crucial está sendo Cristo. Amém. E isso que é importante. Meus irmãos, eu escutei uma bem falando sobre esse panetone, e lá nós ouvimos um relato referente a esse panetone. E admire vocês, se vocês estão achando R$22 caro para o panetone, eu digo para vocês, invista mais, pague mais caro por esse panetone. Teve uma igreja em Salvador que comprou uma carreta de panetone. Nós compramos 2 caixas e a segunda caixa ainda está cheia. Então vamos nos desafiar, vamos sair dessa linha de conforto, vamos sair desse banco, vamos sair para a rua, irmãos. Precisamos anunciar Cristo lá fora, porque aqui dentro nós somos os salvos, nós somos os santos, mas não somos não, irmãos, porque o nosso papel aqui está sendo apenas enviar uma oferta missionária, apenas. E esse não foi o que o Senhor nos ordenou, enviar ofertas missionárias. Nós fazemos campanha em 3 campanhas. Vamos nos desafiar, vamos nos colocar à porta, vamos sair daqui. Nós temos muitos campos para ser alimentados, muitos campos para ser semeados. Então, eu conclamo a igreja a ir também. Nós vamos trabalhar em função disso, a levar para Salvador, a Porto Seguro, a Curitiba, a São Paulo, a Rio de Janeiro, tantos lugares que tiver a Cristolândia, nós vamos ser desafiados. E tantos outros projetos que nós colocarmos aqui nesta igreja, vamos nos desafiar. O conselho ministerial que está aqui na presença do pastor, ele vai ser apenas uma mola impulsionadora, que vai impulsionar cada um. O ministério de evangelismo não trabalha sozinho, é a igreja. O Senhor não convocou a irmã Bênia, a irmã Luísa, o irmão Danzinho, Giovanni, Cenice, Abimael apenas para ir para o trabalho missionário, não. Convocou todos nós. O ID é para todos, não é para um. Então, se todos nós nos unirmos em um único propósito, que é levar a palavra do Senhor, eu digo para você que essa igreja vai ser impactada, porque nós saímos de lá impactados, porque vidas estamos vendo ali, mais de 32 homens estavam lá,
sendo impactados. E nós vimos, gente, no rosto deles, esta alegria de Cristo. A alegria de Cristo na vida daquelas pessoas. E sem medicação. Então vocês viram aquelas pessoas lúcidas. E através do panetone, é através da sua oferta. Mas não só isso. Cristo quer a sua vida lá fora. Cristo quer que você saia daqui e vá fazer missões também. A partir da nossa igreja, eu digo para vocês que nós vamos sair daqui impactados. Amém. Graças a Deus também. Confesso para os amados que foi uma das viagens mais importantes que eu já fiz na minha vida, onde vimos ali, né, alguns relatos, vimos de perto que é missões, e foi algo muito impactante, né, verdadeiramente foi algo de se pensar, né, depois que a gente saiu da viagem, é algo para a gente se refletir, a gente agradecer a Deus, porque a gente está aqui na igreja todo domingo, que chega na igreja já está tudo ligado aqui, tem som, às vezes tem instrumento aqui, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pela a casa, isso aí faz você pensar e refletir bastante, porque não é fácil, né? Luiz e o pastor que falaram das pessoas, né, que são presas pelo vício das drogas, do álcool, mas vocês também não sabem qual é a dificuldade que os funcionários têm. É algo muito. Você fala, meu Deus, como eu reclamo demais, como eu sou mal agradecido. Aquelas pessoas, a gente viu um relato de pessoas trancar a faculdade, de pessoas deixar a família de longe para servir o chamado, né, que o Senhor tinha levado só para cuidar de outras pessoas, o amor. E é algo tremendo, irmãos. E a gente viu de perto, né, especialmente aqui, Luiz, o pastor, a gente ficou no alojamento que os funcionários ficavam, e confesso a vocês, quando falaram, né, que a gente ia ficar com o funcionário no alojamento, a gente pensou, né, nossa, vai ser uma casona aí, ficar com um quarto apagado e tal. Mas vocês não têm a menor ideia, é igual o pastor falou, eu queria que cada um de vocês aqui fosse de perto, né, para vocês verem como é que é realmente a realidade. É algo assim que você faz você refletir bastante, viu? Porque é muito difícil a situação deles e vocês não veem nenhum momento reclamando, né? Tudo pela obra do Senhor. Muitos a gente via às vezes o cansaço nos olhos, a gente via o cansaço, a saudade da família, mas tudo ele estava fazendo pela obra do Senhor, né? E ali em Abrantes, quando a gente foi algo também muito impactante, muito tremendo, onde você via pessoas que já passaram por histórias tristes, né? Muitos eram viciados em drogas, em álcool, e ali onde a gente estava, né, no lugar, poucos vieram das ruas, né? Era mais gente de casa, mas o vício, né, das pessoas é enorme, né? Satanás ele usa mesmo. Ele não tem dó, na verdade é essa. Ele, se você der uma brecha para ele age com toda a maneira. E ali o que impactou bastante era a alegria daquelas pessoas. Quando falaram que ia ter culto, quando falaram que ia ter um momento, as pessoas, eles iam correndo. Quando a gente chegou lá para participar, eles já estavam todos sentados lá, todo na fileira lá. E uma coisa, como o sobrinho pastor falou, que foi, e é verdade, o prazer, o vigor que eles têm. Na hora do louvor, eles nem esperam pedir para ficar de pé, não. Eles já ficam em pé. Eles chegaram, faltava para ter a cabeça no teto, entendeu? Mas não é nada de estrelismo, de se achar. É para vocês verem uma alegria, pessoas chorando, louvando ao Senhor, porque muitas das vezes essas pessoas não tinham condição de vida nenhuma, né? Vimos relatos de pessoas que já tinham perdido sua dignidade, não tinham esperança de vida mais nenhuma. Muitos amados puderam falar que às vezes a gente sai na rua, ali dá um dinheiro para uma pessoa, ou às vezes paga um alimento, você deixa o dia dela feliz, mas no outro dia ela volta àquela mesma prática. E a Cristolândia não, ela oferece uma nova vida para a pessoa. Ela oferece a vida de você devolver a sua dignidade para a sociedade. A pessoa que era marginalizada, né, às margens da sociedade, não tinha esperança de vida nenhuma. E ali aquelas pessoas abraçam
é tudo pelo amor, é tudo Cristo. E como a esposa do pastor, ele tinha falado que ele não é um centro de recuperação, porque eles não usam tratamento psicológico, remédios, medicamento, nada, é só Jesus Cristo, né? Ele usa uma camisa e aí Jesus transforma. E a pura realidade, pessoas que foram transformadas, muitos missionários que estavam guiando ali a gente, muitos já passaram pela Cristolândia, alguns estão já fora, e é algo muito impactante que os amados acreditam que agora, com os testemunhos que nós estamos dando, que a igreja possa abraçar essa causa, né? Isso a irmã Bento aqui na frente falava, era muito bom, a gente gostava, mas não tinha, eu falo de mim mesmo, não entendia direito o que era missões, né? Passava os vídeos aqui, os relatos, o missionário Lucas veio aqui, e a gente não sabe, não faz a mínima ideia o que esse servo de Cristo passa, né? E para passar a palavra ao pastor, uma coisa que eu achei bem interessante de pensar, foi um dos missionários fazer um apelo, né? Ele fez para o pastor, que era para pedir para ele aconselhar, que ele falou que a liderança influenciou muito na vida dele, para ele influenciar os jovens e as pessoas da igreja a fazer missões, porque a necessidade deles são muitas, né? Igual o missionário Aguinaldo falou, às vezes não é só alimento, não é só alimento que a gente quer. Muitos aqui precisam fazer exame de dente, tirar o documento, fazer isso, porque eles querem dar uma vida digna para aquela pessoa através de Cristo, né? E o apelo do missionário foi esse, para influenciar o jovem e as pessoas da igreja, porque eles fazem muita, vamos dizer, fazem um campo missionário hoje, está precisando de muito trabalhador, né? A verdade é essa. Eles até brincaram assim, né? Olharam para Gabriel, um rapaz lá, falando, moço, você tem uma cara de missionário, né? De radical, porque mais que eles estavam brincando, mas eles tinham necessidade de fazer a obra, meus irmãos, porque, né, um deles até falou que às vezes a mãe dele orava, né, Mateus fala, para pedir trabalhadores para a seara, e a mãe dele sempre orava para missionários, só que ela não queria e não esperava que seria da casa dela, né? E é uma coisa muito impactante, né? E o missionário falou também, principalmente o pastor, que era para ele trazer essa causa para os pastores de Vitória da Conquista, porque infelizmente, meus irmãos, muitas igrejas, até que fazem parte, né, do Rio Batista, não ajudam na causa. O alojamento deles mesmo eram de outra igreja. A pessoas, como nós estávamos lá, chamou pessoas de outras igrejas que ajudaram eles. Vocês precisam de ver a alegria deles. Quando eles ligaram, pediram bolacha lá, biscoito, chegaram, pessoas doaram feira, doaram carnes, mas vocês precisam ver a alegria que eles tiveram só de receber aquilo. Então, cada oferta que a gente dá, cada ajuda, as nossas orações, nada em vão. A gente viu de perto ali que é tudo para o Senhor, né? Então, que a igreja possa cada dia abraçar essa obra, orar por essa obra, né? Porque é muito bom, é muito lindo você ver pessoas que estavam sem esperança de vida voltar a sonhar através de Jesus Cristo. Amém. E o bom de sonhar através de Jesus Cristo não é um sonho que traz pesadelo, é realização, né? Muitos desses que estavam aparecendo aí, nós conhecemos, principalmente os homens. As meninas foi mais um sonho, mas eu quero chamar a atenção que ali tem um dos que saíram ali, tem o Fábio. Esse Fábio ele é do Paraná, mas ele está aí em Salvador, servindo na Cristolândia. E tem um jovem de 18 anos, não me lembro agora qual a cidade dele, mas ele ficou 2 anos ou 3 anos, não sei, esperando atingir a idade de 18 anos para ir para a Cristolândia. Estava tão ansioso de ir para a Cristolândia. E hoje ele está lá na Cristolândia. Muitos, como teve o outro jovem que passou aí, não me lembro o nome dele, acho que é Lucas, não sei. Ele trancou a faculdade de História para poder ir para a Cristolândia, mas lá eles devem continuar, porque participar da missão hoje tem que ter um reconhecimento, um curso, no terceiro ano completo, né? O terceiro nível completo. E se não tiver nenhuma faculdade, ao menos tem que fazer o curso de teologia, que é
é feita lá no sul do país, Rio de Janeiro, e que lá é reconhecido, né, o bacharel de teologia é reconhecido pelo MEC. Então tem que ter o reconhecimento. Se não tiver um curso de enfermagem ou qualquer outro curso, tem que fazer o curso para poder ter o reconhecimento. Então, assim, a minha alegria é poder ter levado esses meninos. Vamos estar orando para o irmão Gabriel, que o Gabriel não está passando bem, que eu também iria falar agora, ter levado esses meninos e o Danzinho, 15 anos, Danzinho, 15 anos. Então, eu não tive esse privilégio quando eu tinha 15 anos, ser levado a missões. Muitas vezes, nessa idade, nós somos levados a oba-oba, né? Festas, tudo mais, obra missionária, assim. Então, assim, eu fico feliz, fico contente de ver o Danzinho, ainda adolescente, engajado na obra, e sendo impactado pela obra, como ele mesmo falou. Olha, nós somos irmão Daniel. Ele já viajou um bocado com vocês, mas ele disse que foi a melhor viagem da vida dele. Não é brincadeira, galera? Você não imagina onde nós dormimos, mas foi a melhor viagem da vida dele. Glória a Deus. Né? Então, assim, porque nós dormimos onde os missionários dormem. Não fomos dormir lá em Hotel 5 Estrelas, onde eles dormem, mas foi a melhor viagem da vida dele. Então, assim, a gente está lidando com algo que a ciência não explica, o homem não explica. A gente está lidando com algo que é sobrenatural, né? Que é esse amor de Deus que transforma. O lema dele é justamente Cristo transforma. Jesus Cristo transforma. Isso é o lema deles. Então vamos orar, colocar esse momento nas mãos de Deus. Eu vou pedir a irmã Edna, lembrando, a irmã Edna já me notificou, ela e a irmã Lourdes, a sua mamãe, ambas já apresentaram interesse de tornar membro da igreja. Né? A irmã Edna já está com a carta, a irmã Lourdes vai ser recepcionada por aclamação. Então a alegria é nossa. Na próxima assembleia já estaremos fazendo a formalização disso, mas desde já a irmã Edna e a irmã Lourdes já se sintam, né, de casa, e como eu disse para ela, vou explorar um bocado, né? Ela tem um conhecimento, ela chegou a concluir o curso, irmã Edna, de seminário? Não, né? Mas chegou a iniciar o curso. Eu vi muitos livros na casa dela, muitos do que eu tenho também, né? Então vou pedir agora a irmã Edna, esteja orando, colocando a vida, né, dos nossos jovens missionários, colocando a vida dessa igreja, e o Gabriel, que não está passando muito bem, né, está lá no fundo, né, que Deus esteja assim abençoando a vida dele, restaurando a saúde dele. Amém.
Sim, Deus. Sim. Senhor, meu Pai, venha, Senhor, encher o nosso coração com teu amor, com a tua alegria de poder te servir. Amém. Assim eu te oro, Senhor, te agradecendo por esse momento e que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida dos teus servos e dar a continuidade desse trabalho, encher o nosso coração, Senhor, com a alegria da tua palavra. Amém. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Dá uma verificada, irmão Gabriel, se você te ajuda. Meus irmãos, hoje é um dia especial, dia da Bíblia. Nós comemoramos o segundo domingo, dia da Bíblia. O relato que nós vimos desarma todo e qualquer pessoa que tem aquele argumento com relação de querer defender ou querer desqualificar a palavra de Deus. Pode ligar a luz aqui. Porque hoje a teologia é interessante? É importante? Mas muitos estão mais preocupados com teologia do que com Bíblia e bibliologia. E eu confesso que a minha teologia é bíblica, então é bibliologia. Mas a teologia, dependendo dos teólogos, ao invés de ensinar, traz confusão. Ao invés de esclarecer, deixa a coisa mais nebulosa. E no que tange a palavra de Deus, a gente não precisa se aprofundar tanto para poder defender com propriedade a inerrância da palavra de Deus. Diante da... Precisa de diante da realidade que nós vivenciamos ali em Salvador, em especial, como aqui eu coloquei a princípio, não só muda o conceito, mas amplia o nosso conceito do que é ser crente. E esse ampliar o conceito fortalece ainda mais o conceito da fidedignidade da palavra de Deus, o conceito da inerrância da palavra de Deus. Na história não, é muito recente, não sei quantos aqui são de 2000, ou pouco mais de 2000, mas em 2001 teve um incidente ali nas Torres Gêmeas, em Nova York. E o que eu já falei isso aqui, não é por acaso que um fotógrafo, depois dos entulhos lá, já tinha feito as retiradas dos corpos, e o fotógrafo pegou, teve um bom sentimento para poder entrar onde estavam os entulhos e tudo, para tirar foto. E ele viu uma folha sendo tocada pelo vento. Aí ele foi tirar foto dessa folha. E que folha era essa? Uma página da Bíblia. E qual era o relato, qual era o texto dessa página da Bíblia? Gênesis 11. O que está escrito lá em Gênesis 11? A Torre de Babel. Às vezes a gente torna as coisas muito simples com Deus, mas nada por acaso. O assunto que eu tenho lá, eu estava tentando uma forma de sintetizar, simplificar, para trazer para os irmãos, mas o assunto é tão complexo, que eu não encontrei tempo de colocar assim para poder sintetizar e colocar em slide para trazer para os irmãos, porque o assunto envolve matemática, envolve física, envolve biologia, é algo assim muito
conhecimento muito profundo. E diante de muitas evidências que nós temos, e nesse assunto, e olha que é um brasileiro, ele é um brasileiro, um licenciado em matemática, e o site dele hoje já faz parte dos sites das grandes pesquisas do mundo. O link faz parte, não fui jogar o nome da instituição lá nos Estados Unidos que pegou o link desse brasileiro e olha só a cidade. É lá do Maranhão, cidade pequena, acho que não tem 15 mil habitantes. Não tem 15 mil habitantes. Mas tem esse formado em teologia, bacharel em teologia, e licenciado em matemática, e as pesquisas dele é extraordinária, que o site dele hoje faz parte desse instituto de pesquisas pela relevância e a profundidade que é. E quando se fala em matemática, a gente está falando de uma ciência exata. Não é qualquer coisa, uma ciência exata. É diferente de numerologia. Nós temos os fatos matemáticos e nós temos as numerologias que fazemos as interpretações aqui, outras, né? Como o significado dos nomes, né? E isso é numerologia. Mas a matemática ela traz a exatidão, porque tem as evidências. E de muitas as evidências, eu escolhi aqui algumas coisas, assim, peguei algumas informações das muitas evidências para compartilhar aqui com os irmãos nesta manhã. Só para poder atiçar e levar a igreja a respeitar mais e a não abandonar a palavra de Deus. A respeitar mais e não abandonar a palavra de Deus. Não é nada por acaso os 66 livros. Não é nada por acaso os 1189 capítulos. Nada por acaso. Tudo tem um propósito. Interessante. Dentre a matemática, eles descobriram que coisa que nós já conhecemos, que tem alguns números que são números chaves na Bíblia. Os rabinos, se entenderam, os rabinos entram ano, sai ano, milênio, sai milênio, eles continuam estudando a Bíblia. Tem um instituto lá na Massad, acho que o nome é esse, Massad. Tem um instituto lá que o rabino ele fica longe e distante de tudo, isolado de todo mundo, e fica lá no seu cubículo, antes da biblioteca, só estudando os códigos da Bíblia. Que a Bíblia tem código. Nós não conhecemos. A visão e a mentalidade ocidental deixa muito a desejar para a mentalidade oriental. A mentalidade oriental, porque a Bíblia ela foi escrita na língua hebraica, aramaica e no grego. Mas o Antigo Testamento em especial, a maioria na língua hebraica. E a língua hebraica fala muita coisa. Então, quando está falando, alguns números são números chaves. E que as evidências desses números traz fatos interessantes. Por exemplo, nós temos na Bíblia só 7 capítulos, só 7 capítulos com 37. 7 capítulos com 37, ou seja, 7 livros que tenham 37 capítulos. Número 3, número 7 e o número 37, 73 são números chaves na Bíblia.
desses 7 capítulos, aí fala Gênesis tem 37, Êxodo tem 37, Jó tem 37, Salmo tem 37, Isaías tem 37, Jeremias tem 37 e Ezequiel tem 37. São os únicos livros que têm 37 capítulos. Não é que só tem 37, mas os únicos que têm 37 capítulos. Espaço, né? Êxodo, por exemplo, tem 40, Gênesis tem 50, mas são os únicos. Então são 7 livros que têm 37 capítulos. E o único capítulo, o único livro que tem 73 capítulos. Que livro é esse? Salmos. Eu coloquei no boletim qual é o livro que está no meio da Bíblia. Ó, Miqueias fica no meio da Bíblia, o único que tem 7 capítulos. O único que tem 7 capítulos. E Miqueias, ele tem algo interessante. Não vou estar falando aqui para não confundir tanto também com os irmãos. Eu trouxe também num outro boletim, aqui está falando do livro, mas o capítulo. Qual é o capítulo que divide a Bíblia? Está no meio da Bíblia, quem que se recorda? Falei aqui outro dia. Capítulo ou livro? Capítulo. O livro é Miqueias. Miqueias é o livro que está no meio da Bíblia. E o único que tem 7 capítulos. E qual é o capítulo que está no meio da Bíblia? Salmo 117. Salmo 117. Interessantes números. Esse Moacir, ele fez um estudo, tudo é com evidências matemáticas, tá? Ele pegou os 1189 capítulos e fez colocando as letras hebraicas, né, o alfabeto hebraico ao lado, e ele fez uma divisão, e os 1189 capítulos da Bíblia tem um múltiplo de 37. Aí ele pegou os 66 livros da Bíblia e fez também a divisão, divide por 3, a divisão de 3 de 22, e também encontrou um múltiplo de 37. Mas calma, que tem mais outros. É muito complicado, não dá para poder entrar, senão vai. É só para sintetizar aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, ele ao fazer esse cálculo, ele pegou outras Bíblias, como a Jerusalém, que é a Bíblia Católica. Ele tentou fazer o mesmo, não bateu. Ele tentou pegar outros, também não bateu. Tentou mudar a ordem, né? A irmã Aliança aqui, outro dia a irmã Aliança questionando sobre 2 livros, o livro de Esther e o livro de Esther. Quem, irmã Aliança? Esther e Cantares, né? Cantares. Tentou fazer isso, também não bate. Se mudar a ordem de um capítulo, também não bate. Às vezes a gente fica questionando, tem até teólogos, não, como outro dia eu estava pregando, fui pregar aqui no aniversário da igreja, da Independência e Vida, congregação, quem está estudando a igreja, e eu preguei um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, é um parágrafo que começa no capítulo 6, verso 14, vai até o capítulo 7, do verso 1, e tem teólogos que dizem que Paulo errou, aquele parágrafo está no lugar errado. Tem teólogo que defende, né? É como o livro de Esther não pode fazer parte do cânon, como a passagem lá de Gênesis, salvo engano, Gênesis 38, não sei, 27, de Judá e de
de Judá e Tamar, porque interrompe uma história de José para contar a história de Tamar e de Judá, onde teve aquele incesto ali. Nada é por acaso. Tentou mudar, não dá certo. Os últimos, a questão da numerologia não, a questão da evidência do fato matemático, não dá certo. Quanto à inspiração da Bíblia, o texto que nós lemos aqui, lá em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quer ver falar? Toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. Uma coisa interessante lá no Salmo 119, por exemplo, eu já preguei aqui sobre o Salmo 119. Nós temos quantos capítulos, versos, digo, no Salmo 119? Você recorda? 176. Corre. Quem falou? Joaquim. Bom, Joaquim. Nota 10. Aluno nota 10. 176 versículos. Ali é uma divisão de 8 estrofes de 22 estrofes, que são as iniciais de cada letra do alfabeto hebraico, começando do Aleph até o Tav. São 22 estrofes. E é o único capítulo, e por sinal é o maior capítulo da Bíblia, e é o único que de 1 ao 76 é de exaltação à palavra de Deus. É algo assim extraordinário. Quanto à inspiração, o Moacir, ele fala uma coisa muito interessante da questão da inerrância da palavra de Deus. E aí ele cita exemplo de um matemático do século 20, em que ele escreveu A Ciência Fala. E nessa artigo dele, de que a ciência fala, esse indivíduo, por exemplo, o nome dele é Peter Stoney, ele presidiu o departamento de matemática e astronomia de Pasadena City. Ele escreveu esse artigo Ciência Fala, ou seja, prova científica da veracidade da profecia bíblica. No artigo traz a exatidão das profecias. E aí de muitos textos que ele pegou na Bíblia para poder comentar, ele pegou lá de Gênesis 1. Não vou entrar em detalhe, mas só naquele primeiro verso da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tem artigo para você estudar o resto da sua vida e você não consegue exaurir. Só nesse tem mais de 300 evidências matemáticas. Só nesse verso. Mais de 300 evidências matemáticas. No princípio criou Deus. Lógico que isso é com base na língua hebraica, né? Bereshit, uma coisa por aí. Só nisso. Mas o que esse cientista fez, Peter? Ele pegou as 13 ordens da criação, como Moisés, né? Fala os 3 itens da criação que Moisés descreve ali em Gênesis 1, e começou a observar os detalhes e a ordem certa daqueles da criação. E ele fez o seguinte
seguinte estudos, vou colocar aqui. Cada um dos 3 itens são discutidos detalhadamente por esse professor. Ele analisa, critica e pega as opiniões daqueles que discordam da tese defendida. Então eles perguntam: bom, de que fonte Moisés obteve a ordem exata desses 13 elementos? Aí é a pergunta: qual a fonte? Por quê? Quando foi que Moisés escreveu Gênesis? Foi 1500 anos antes de Cristo. Significa que foi 2500 anos depois da criação. Você sabe o que é você escrever uma história 2500 anos depois? Você não consegue escrever nem detalhadamente de quando você nasceu para cá. Não consegue. Agora, escrever detalhadamente, sem erros, a história da criação, uma história que ocorreu há 2500 anos atrás, no caso de Moisés. E aí vieram algumas possibilidades, né? Da fonte de pesquisa de Moisés. São 5 possibilidades. Coloca aqui o Egito, coloca a Babilônia, coloca outras civilizações e, por último, eles colocam que Moisés inventou. Mas aí eles entram no assunto e descobrem que no Egito eles falam como o mundo veio, como o mundo passou a existir. Passou a existir de um ovo. É o que o Egito passa para as pessoas. É que um ovo que surgiu de repente do nada e que os primeiros homens evoluíram de umas minhocas no Rio Nilo. Esse é o ensinamento no Egito. Aí veio o outro, não foi da Babilônia, ele pegou as informações da Babilônia. Então o que a Babilônia ensina? A Babilônia ensina o seguinte: uma das principais histórias diz mais ou menos assim: no princípio havia 2 deuses, os 2 deuses juntaram, um matou o outro, e um da carne do morto, o Deus vencedor fez a terra, e de seus ossos e dentes fez as rochas, e de seu sangue fez os oceanos e os rios. É o ensinamento babilônico. Absurdo. Então vieram ele pegou a informação de outra civilização. Aí, analisando as outras civilizações, aí ele fala: não encontraremos em nenhuma delas algum relato igual à narração de Gênesis, feito por Moisés. Então, de onde Moisés trouxe? Aí inventou. Aí, se Moisés inventou, olha só a probabilidade. Bom, de acordo com a lei da probabilidade, os 3 eventos narrados por Moisés, se viesse hoje com tamanha sorte de adivinhação, poderia acertar. Olha só, poderia acertar a Mega Sena várias vezes seguidas, jogando apenas um bilhete de 6 minutos. Aí ele vai mais além dessas probabilidades. Eu falo assim, seria uma chance de, se ele viesse, fosse na questão de se adivinhar, seria uma proporção de 1 em 50 milhões. 1 em 50 milhões. Se mantivesse os 3 itens, seria 1 em 311, na ordem certinha, 1 em 311 milhões. Como ele não tinha chance, ele conclui, como ele não tinha chance, é 1 em 31 sextilhões de probabilidade de Moisés acertar a ordem dos 3 itens descritos ali na criação. É algo tão extraordinário, tão absurdo, que
Eu fico analisando que tem alguns que eu conheci um pastor, não vou dar nome, lógico. Eu conheci um pastor que ele tem um ministério de 4 anos, 5 anos, não sei, e que depois de 4 anos, 5 anos, falou assim: já preguei tudo, agora vou para outra igreja. Gente, a Bíblia tem assunto que para a sua vida, para a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, dos seus bisnetos, tataranetos, mesmo assim, É inesgotável. é inesgotável. É algo que está aberto a porta. É algo assim tão absurdo, a palavra de Deus, que é tão infantil quando as pessoas começam a questionar a fidedignidade e a inerrância da palavra de Deus. Trata-se de um livro milenar. Agora, infelizmente, eu ouvi isso, e isso se encaixa. É o livro mais vendido, isso é prova. Mas talvez é o menos lido. É o mais vendido, o menos lido. Ainda mais hoje, dessa tecnologia, desse, como é que é o toque, não é? Esse aplicativo que tem aí? TikTok. Desse TikTok, em que lá sempre temos lá dando uns de teólogos, dando uns de estudiosos, só para poder ter um avanço na propagação do seu vídeo, na sua imagem propriamente dita. Então, hoje, o segundo domingo de dezembro, em que nós tiramos para homenagear a palavra de Deus, sem aprofundar muito nesses estudos, porque é muito profundo. Se for trazer tudo que está lá, ou se eu vou pegar simplesmente isso aqui, ó, isso aqui é um slide de um assunto só, código de gêneros. É um slide só. Se eu pegar só esse assunto aqui, eu não vou esclarecer para os irmãos, vão sair daqui mais ainda bugando, né? Vão fazer igual uma pessoa que fez conosco essa semana, né? Ligou, preocupado se estava ficando doido, mas não foi por estudar a Bíblia, não, por uma situação que está passando. Se ele sair daqui e perguntar se eu sou doido, será que eu estou doido? Então, não é um assunto que eu nem recomendo, porque como já aconteceu lá no seminário, quando estudava, tinha um cara lá que teve que trancar o seminário porque estava bugando. Então, as muitas teorias confundem. Tem como, pode levar a pessoa a bugar, a endoidar. Então, o que nós, como membros, simples membros, nós precisamos entender que quando você nasceu, antes do seu tataravô, isso aqui já existia. Agora vem você agora querer questionar a fidedignidade da palavra de Deus, sendo que é uma palavra que já passou por tantas histórias, ser queimada, tentaram destruir a Bíblia. A igreja católica contar isso, que só serve só terra de Jerusalém. Os fatos matemáticos mostram, prova claramente que os 66 livros e os 1180 capítulos não estão aqui por acaso. Não estão aqui por acaso. E quando Moisés escreveu, não tinha ainda o valor numérico nas letras do alfabeto hebraico. Vieram 1200 anos depois. Se Moisés não tinha, quando ele escreveu, não tinha nenhum alfabeto moderno que nós temos hoje, o hebraico moderno hoje,
por pictograma, desenhos, com as duas letras que eu falei aqui, a primeira e a última. O Aleph é representado por cabeça de touro e o Tab é representado por uma cruz. Então era escrito por pictogramas. Ali no Egito, quando eles saíram do Egito, por exemplo, ali no Egito, o sinal que foram feitos ali nas umbrais das portas foi a letra Tab. E a letra Tab porque é representada por uma cruz. E o que Cristo fala, o que Deus fala a respeito disso? Eu sou o Alfa e o Ômega, falando questão do alfabeto grego. Mas no que diz respeito no Antigo Testamento, ele fala que ele é o primeiro e o último. Primeiro e último. Então nada é por acaso. Eu mostrei aqui outro dia a questão do candelabro. É por acaso que o candelabro tem 66 peças? Uma vez que o candelabro representa a palavra de Deus, que é a luz. Salmo 119, 105, eu sou a luz do mundo. Porque o candelabro, ele é a parte do lugar santo em que o que ilumina os sacerdotes para exercer o serviço, para praticar o exercício, é o candelabro. O candelabro é a palavra de Deus que ilumina os santos, ou seja, digo os sacerdotes, no lugar santo para ministrar. Ministrar na mesa dos pães, ministrar na oração. Detalhe aqui, já estou aqui misturando com outro assunto que eu gosto muito, que é o assunto de tabernáculo. Nós temos 3 divisões do tabernáculo. A questão do número ali também é muito interessante. Mas nas 3 divisões do tabernáculo, eu vou abrir agora para perguntas, tá? Nas 3 divisões do tabernáculo, nós temos o átrio, o lugar santo e o lugar santo do santo. O átrio é descoberto, é o templo. O lugar santo do santo, que é junto com o lugar santo, junto com o lugar santo do santo, é coberto por aquelas cortinas grossas, dispersas. Não entra nada, nem som, ali é de propósito, nem som do que está acontecendo fora interrompe quem está servindo, muito menos luz. Agora uma pergunta: se no átrio tem a luz do sol, no lugar santo tem a menorá, que é a palavra de Deus, e no lugar santo do santo, como que um sacerdote ministrava lá? Já pensaram nisso? Como que o sumo sacerdote entra no lugar santo, se não tem luz no lugar santo? Quem souber pode responder. Aluna boa e fiel. A glória de Deus. Hoje nós estamos, vamos tipificar aqui, nós estamos num lugar santo. E o que está iluminando aqui a nossa vida, iluminando a nossa ação, é a palavra de Deus, que é representada pela menorá. E quantas peças tem a menorá? Repito, quantas? 66. Quantos livros temos na Bíblia? Qual é a divisão da Bíblia? 39 no Antigo e 27 no Novo. Se você for olhar, eu mostrei aqui na menorá. A menorá de um braço para um lado tem justamente 39 peças. E as outras hastes, 3, são 27 peças. É por acaso isso? A menorá é uma peça só inteira. Isso aqui é o quê? Uma peça só. Então nós somos iluminados pela palavra de Deus, representada pela menorá, que não precisa mais da menorá judaica, que é a mistura do culto, né, judaizante com o cristão. Hoje não precisa. Está no coração, está na mente. Agora, quando o sumo sacerdote adentrava no lugar santo do santo,
tinha a luz da glória, ou então ele era fulminado pelo fogo, porque ele estava em pecado. Era iluminado pela própria glória de Deus. É algo assim extraordinário. Agora voltando à questão da palavra. É tão. Quando eu estava no seminário, eu cheguei, eu mostrei o mesmo tempo, eu lendo o livro, e aí no livro estava lá: os batistas reconhecem, olha só, os batistas reconhecem o Novo Testamento como a palavra de Deus, antes aí, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Porque muitos batistas têm o Antigo Testamento como história. Entende? Como história. Gente, isso aqui é a palavra de Deus. Você não pode pegar isso aqui e fazer, é uma história. Não, é a palavra de Deus. Ele pega um contexto, em especial do povo de Israel, em que ele separou um povo no meio de uma terra em que já estava sob domínio satânico, porque Satanás ganhou de Adão. Mas como os planos de Deus não podem ser frustrados, ele pegou Israel e colocou Israel, e através do povo judeu ele veio revelando até o ápice da sua revelação, porque o Antigo Testamento ele é sombra do Novo. Você não vai entender o Novo se você não estudar o Velho. E você vai ficar com indagações, com perguntas e interrogações no Antigo, se você não estudar o Novo. Um completa o outro, é a palavra de Deus. E não é só simplesmente, como aqui nós vimos aqui no Ruth, né? Você lê ali a história de Ruth, né? Uma nora exemplar, sogra exemplar. Não é história de nora e de sogra, não. Queremos pegar a palavra de Deus para ensinar, né, comportamento familiar. Ela ensina, mas a palavra de Deus revela Deus, revela Cristo acima de tudo. Não é um manual de boas práticas familiar, manual de boas práticas de fidelidade do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Não é um manual de boas práticas, não é isso. Vai muito além disso. É um manual de orientação de uma vida de temor a Deus. Não podemos pegar a Bíblia e ter como manual que Deus tem. Ontem mesmo estava falando sobre duas coisas interessantes, né? Outro dia falando sobre a glória da segunda casa. Isso aqui é muito interessante, não vou entrar não. Mas falando sobre, ontem no chá de bebê, falando sobre criança, lá no Salmo 127, fala da criança como flecha, e bem é o pai que tem muitos filhos, porque são herança do Senhor. O que isso está falando? Senão apontando para o alvo, Cristo. A flecha é para atingir o alvo, e o alvo é Cristo. Então, seu filho, você tem que colocar um alvo na vida do seu filho. Caso contrário, ele vai crescer e vai chegar na sua idade em que ele vai falar assim: eu não tenho prazer porque eu não recebi ensinamento sobre isto, não me apontaram o alvo sobre Cristo. Aquilo ali está mostrando que você tem, né, um filho virtuoso, um filho que vai matar, que vai fazer de tudo para mim, um filho que vai, né, ser um guerreiro, um flecheiro. Não, é o pai que ensina o filho o alvo dele, e o alvo dele é Cristo. Não que o filho atinge o alvo que é Cristo, a alegria do Senhor toma conta da casa. Devemos parar de pegarmos a palavra de Deus e como se estivesse Deus falando comigo,
né? É uma história, é a minha história aqui, não. A Bíblia não fala da minha história, a Bíblia fala de Cristo. Simplesmente diz de Cristo. Perguntas? Ou alguém que queira acrescentar também? Muita coisa, não dá para a gente falar tudo. O Ali ia falando? Eu falo, eu vou pegar você. O senhor falou dos teólogos, que aí mudavam os conceitos da Bíblia, né? Sim. Mas mudar o quê? Por quê? Qual o motivo? Porque o conceito, por exemplo, esse herege do Ed René, é um batista. Ele foi até expulso agora da ordem dos pastores. Ele foi até expulso. É uma tendência de todo pregador liberal desqualificar a palavra. É uma tendência. E o que nós hoje bem temos são pregadores liberais. Então, não é de hoje que o Ed René é um liberal. Então, vai se inflando. E a pregação do pregador liberal chama a multidão. Porque a centralidade não é Bíblia. Tem culto que não se abre a Bíblia. Por exemplo, agora, já proibi o pessoal, não vamos mais projetar o texto na hora da mensagem. É quando citar um verso, aí vamos projetar, porque tem gente que não está mais abrindo a Bíblia na igreja. Nem sequer abre a Bíblia na igreja. Tem gente que esquece a Bíblia que tem um que está com a Bíblia aqui, tem mais de 4 meses. Chega, vem com a Bíblia fechada, senta com a Bíblia fechada, sai, não abre a Bíblia, vai para casa e guarda a Bíblia lá e só pega a Bíblia um dia que vai para a igreja e não abre a Bíblia. É o livro mais vendido, o menos lido. O que adianta? Lê a Bíblia, dá exemplo aqui. Eu não só recomendo, como é que eu coloquei aqui, ó. Assim, a minha oração a Deus é que a caminhada da Igreja Batista Remanescente seja sempre nos trilhos da fundamentação das Sagradas Escrituras. Como fazer isso? Lendo. Agora, lê a Bíblia para você atingir um alvo. Eu li a Bíblia o ano todo. Que adianta ler e não saber o que você leu? Bíblia não é para fazer uma leitura de jornal, é para ser estudada. Você tem que estudar a Bíblia. Não importa se você passa 10 anos para você concluir a leitura da Bíblia, mas desde que você compreenda o que você está lendo. A pessoa bem estudada não é passar para trás, né? Deus, louvável quem tem lá o seu plano de leitura, vou concluir a Bíblia dentro de um ano. Louvável tudo. Mas está aprendendo alguma coisa disso? Eu fiz isso uma vez, eu fiquei perguntando para mim mesmo. Bom, eu fechei, estou fechando hoje, 31 de dezembro, fechei a leitura bíblica. O que eu aprendi? Eu passo por texto hoje, eu já li isso aqui. Não adianta. Faz a leitura só você ter um currículo que já leu a Bíblia 10 mil vezes. Se bem que a repetição da leitura você aprende alguma coisa, né? Mas tem que estudar. Pergunta. Aí. Esses dias uma amiga minha estava questionando sobre essa Bíblia que a gente tem já foi modificada, essa tradução não é como original e tal, e essas desculpas para não ler a palavra. Que resposta eu poderia dar para essa pessoa? A modificar está sendo na mente dela. Entende? Porque são justamente os conceitos da nova geração de hoje. Se acha. A nova geração acha que é a bambambam, que é a melhor de todas as gerações. Não sabe essa nova geração, que é a geração mais, desculpa aqui a palavra, mais burra. Porque tem um acesso como nunca a conhecimento, mas o excesso do acesso ao conhecimento está levando muitos a achar que é o. Na época, deixa eu concluir aqui, na época desse
desses estudiosos, em especial dos 40 homens que escreveram a Bíblia, não tinha nem sequer luz com querosene. Entendeu? Homens inspirados, homens que nunca viram um ou outro. É um exemplo que tem nesses estudos aqui, das profecias bíblicas. Tem profecia que um falou, Miqueias falou, e tem profecias que 100 anos depois o outro falou, e que as duas estão juntas. Como explicar isso? Se não é inspiração da Bíblia. Aí fala, mas sofreu muitas modificações? Pergunte que prove. Porque a nossa língua, tudo bem, a nossa língua deixa a desejar em alguns entendimentos da palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Ela vamos dizer assim, não nos dá um entendimento mais profundo, porque a Bíblia, a interpretação bíblica, ela tem camadas. Diferentemente de alguns, interpretou a Bíblia, pronto, ali fechou, pronto, acabou. Vou dar um exemplo aqui lá do endemoniado de Gadareno. Pega ali os textos, né? Realmente informado, deixa ali, ok? Explica que ali Jesus Cristo chegou para libertar aquele que estava cativo, mas ali tem detalhes ali que os mentes fechadas não entende, não compreende. Quando ele fala ali, que Mateus em especial fala isso, né? Quando os demônios chegam para o Senhor, por que viestes antes do tempo nos atormentar? Olha a profundidade disso aí. Antes do tempo. E ali é Kairos. É o tempo de Deus, não é o nosso Cronos. Está falando que de algo mais profundo, que os demônios estão dizendo que vai ter um tempo em que eles vão ser julgados. E que naquele tempo que Cristo chegou, não era o tempo. E aí mais tarde ele fala, né, cerca de 2.000 porcos foram os demônios tomaram posse e foram lançados. Cerca de 2.000 porcos. Tem outra camada aí que a gente pode estar explorando, a questão de cerca de 2.000 anos, em que quando Cristo vai encerrar, vai estar voltando, como ele cumpriu que voltaria para buscar a sua igreja. Então, às vezes se limita muito a leitura simplesmente na nossa língua. Eu faço coro com um estudioso da palavra de Deus, que ele fala que a versão melhor, por incrível que pareça, para o entendimento nosso, como brasileiros que nós somos, a melhor versão é a Jerusalém, para o entendimento. É questão de versão. Não melhor. Não, vamos dizer melhores, dentro da nossa realidade, entendeu? Porque é melhor mesmo, nós temos, por exemplo, nós temos livros extraordinários que não estão nem na língua portuguesa, nem traduzidos foram, estão no inglês ainda. Não é isso? O estudo é muito bom, muito importante. Eu queria salientar que foi aqui para respeitar a modificação da Bíblia. Atualmente, há um livro que tem sido muito lido, escrito por um crítico textual tido como a maior autoridade em livro e atualmente. Então, ele andou introduzindo algumas subtilezas. Uma delas, simplesmente subtilezas, porque nós não vamos com a nossa mente nisso, porque nós, como diz o apóstolo Paulo, temos a mente de Cristo. São subtilezas. Por exemplo, uma das subtilezas foi essa. No mais antigo códice, tido como um dos melhores, ou o melhor, tem lá uma coluna, se os irmãos quiserem, podem entrar lá, fazer uma busca. Diz que dá uma escrita assim, entre uma coluna e outra. Uma escrita assim, e ele diz que aquilo que estava escrito foi o seguinte, relatando o que aconteceu. Um dos copistas pegou aquele texto de Hebreus, aquela palavra sustentando
sustentando todas as coisas, que eram para o Nero, ele apagou e achou que sustentando ficaria melhor, porque Fanero significa manifestar, é o verbo manifestar. Ele achou que manifestando todas as coisas não tinha muito sentido, então apagou Fanero e colocou um outro verbo, ferro, que significa sustentar. Quer dizer, apagou manifestar e colocou sustentar. Mais tarde, séculos depois, um outro copista descobriu o erro, apagou Fanero, apagou Fanero e reescreveu Fanero e colocou ao lado o seguinte: insensato e desonesto, deixa o texto antigo, não o altere. Quer dizer, essa coluna das subtilezas, além de outras subtilezas. Agora, nós não atentamos para essas coisas. Agora, quanto ao trabalho dos rabinos, eu respeito, contrariando muitos teólogos, nossos mesmos, e de outros da Igreja Católica, eu respeito o trabalho dos rabinos, e respeito por quê? Porque é bem verdade que eles, em matéria de fé, eram nulos. Por quê? Porque não criam em Cristo. E a nossa fé está aqui em Cristo, eles não criam. Agora, além do questão do trabalho de fé, foi também uma questão literária. Agora, fazendo aqui a comparação, se fôssemos solicitar a um ou dois críticos literários brasileiros, e a mesma solicitação feita lá aos chineses sobre os escritores brasileiros, José de Alencar e Machado de Assis. Quem faria o melhor trabalho? Ou teria possibilidade de fazer o melhor trabalho? O literário chinês ou brasileiro? Claro que seria os brasileiros, porque conhecem a fundo, conheceu a fundo, ou conhece as obras a fundo de José de Alencar e Machado de Assis. Conhece desde quando ele nasceu, a história quando nasceu, aonde foi criado, toda a formação, o estilo, tudo conhece. A mesma coisa aconteceu com os rabinos. Eles fizeram um trabalho muito bem feito, e é por isso que eu também não aceito cantares de Salomão, nem aceito o livro de Esther, porque eles deixaram, por exemplo, como deixaram os 7 apócrifos que a Igreja Católica acolheu, né? A Igreja Católica acolheu. Pois bem, eu sei que alguns daqueles livros sobrou, como o livro de Macabeu, sobre um histórico muito bom sobre a história do período interbíblico, mas apenas valor histórico, mas espiritual não tem valor nenhum, porque lá está a origem, segundo eles, a origem do purgatório e outras tantas coisas mais. Também no livro de Tobias, o valor das obras, que cobrou multidão de pecados, etc. Tudo contrário ao Novo Testamento. Ok. Só essa palavra. Se a gente for, eu gosto muito dos estudos rabinos, mas só que não tem coisa melhor do que você aprofundar na mente do rabino messiânico. A mente do rabino não messiânico é a mente de um cético, de um cego, porque assim como eles descaracterizam Cantares e Esther, eles também descaracterizam todo o Novo Testamento. Entende? Todas as epístolas paulinas, em especial, de Pedro. Então, quer ter uma profundidade maior nas Escrituras e ter uma referência judaica? Então, siga uma mentalidade de um rabino messiânico. Porque o rabino messiânico, ele fala com profundidade do conhecimento que ele tem cultural, fala com profundidade da pessoa de Cristo em especial, e que mostra a fidedignidade da palavra de Deus. Tem um rabino, tem um David Steen, que eu gosto dele, eu tenho, a irmã também tem ele é extraordinário nessas questões, né?
forma como ele lá ele traz alguns métodos de interpretação, da interpretação bíblica lá, que não está falando aqui para fazer confusão na mente dos irmãos, e que você precisa saber qual é a linha interpretatória que cada um está usando para fazer aquilo. Mas aí voltando à questão dos teólogos, dos teólogos e teóricos, eles começam, principalmente por poder, muitos, para poder contra-argumentar outros, começam a questionar a fidelidade disso aqui tudo. Mas o que eu estou falando aqui, e esse estudo que eu falei aqui é um estudo que tem mais de 52.000 páginas de fatos matemáticos. Sabe o que é isso? Mais de 52.000 páginas só de fatos matemáticos. Fatos matemáticos são evidências concretas, provadas. E dentro desses estudos mostra claramente que se não existisse STEM, não daria certo, não teria as evidências comprovadas. Se não existia Cantares, não teria evidência comprovada. É algo assim extraordinário. Não estamos falando algo assim da subjetividade com base na numerologia. Não, é fatos matemáticos. Eu quero, não vou dar mais tempo, aí não tem mais tempo. Vamos fazer agora, fechando com a posse da nova diretoria, mas fala, o irmão Joaquim tinha pedido primeiro, Paulinho. O Ali fecha aqui, viu? Ele vai dar o certificado àquela pessoa. Mas se o patrão respalda por aquele irmão, que eu vou te perguntar, irmão, isso é sempre feliz, você viu, o povo te chamou mais atenção, o que mais focou a sua vida, ele não vai saber a sua vida. Olha aí, fechando. Eu falo de 2 pontos que termina com ele, né? Por exemplo, já tem 40 anos de cristianismo. Já me abri algumas vezes, vou falar dos amigos que fez comigo. Está mentindo. A escola dominical, hoje, é algo que a gente aprende. É o complemento da Bíblia. Você fala que igreja que não tem escola dominical não cresce muito. A pessoa vai lá no culto dele e não vai tirar as contas dele. Eu acho assim, bem. Olha, o mais aprendi foi a escola dominical. Hã? O mais aprendi. Tem gente que não. Vamos fechar, encerrando aqui. As crianças tinham participação, vamos deixar para a noite. Eu quero chamar aqui a Adriana, vou aqui à frente. Hoje nós temos, aliás, o aniversariante Mateus, 30 anos, saiu da casa do 20, agora está no INTA. Deus te abençoe.